essa cadeira assim vazia? Vamos Lógico Pode, que né? não, Ricardo, Não lógico pode, que né? não. Nós vamos, uma pena, né, essa cadeira ficar vazia. Vamos convidar a Vamos Rebeca para trazer fazer alguém parte com pra a fazer gente parte. nesse bate-papo aqui. Vem cá, Rebeca. Que bom, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigado pela sua Bem-vindo ao Pode Ser participação Agro. aqui no Pode Ser Agro. Vamos te conhecer, né? Quem que é a Rebeca? A Rebeca é estudante de medicina veterinária, cooperada, participando do processo de sucessão. Tudo bem. E eu acredito que seja isso basicamente até agora. Legal. Bom, Muito legal. e a Rebeca faz parte da comissão Isso, eu faço Organizadora. organizadora do Gira Jovem, né? Parabéns, viu, Rebeca? Primeiramente, parabéns pela atuação, pelo grupo, por todos, né, que participam. Muito bem. Rebeca falou que faz parte de uma sucessão familiar. Então, nós vamos explorar a Rebeca um pouquinho nisso aqui, não vamos? Vambora, Ver as vambora. ideias dela, o que que a Principalmente Rebeca porque nós pensa. descobrimos que a Rebeca Né? estava num curso de psicologia e o agro a trouxe de volta, né? Que prazer. É muito legal para nós, somos técnicos, mas eu queria trazer essa discussão e aproveitar a oportunidade, porque hoje nós vivemos um agro totalmente diferente, né? Alguns anos atrás, a gente só ia encontrar agrônomos, veterinários, zootecnistas trabalhando no agro. E o mundo hoje está muito diferente no agro. Nós encontramos pessoas que fazem direito, administração, relações internacionais, compras no mercado futuro, ou seja, a porteira hoje não é só da porteira para dentro, o agro hoje tem a parte de fora. E eu queria discutir com vocês como é que vocês veem essas novas lideranças entrando no agro sem necessariamente ser agrônomos ou veterinários ou zootecnistas. Isso você acha que melhora o ambiente, na sua visão, dos seus colegas aqui? Olha, eu acredito que nessa questão, quando eu estava indecisa nessa parte de fazer veterinária, fazer psicologia, uma pessoa me falou assim: você faz sua faculdade de psicologia e você não precisa necessariamente voltar para trabalhar como um funcionário, mas você volta para trabalhar na parte da gestão. E isso girou uma chavinha na minha cabeça, sabe? Tá, só que eu precisaria entender como funciona cada etapa, mas não necessariamente ser uma médica veterinária, uma agrônoma, uma zootecnista. Então, como a sucessão não se trata apenas do trabalho operacional, mas principalmente da gestão, eu acredito que não seja um empecilho, no meu ponto de vista, sabe? Muito bom. Empecilho não, né? Nunca será um empecilho. O contrário, vai somar com o seu trabalho, né? Porque hoje o grande gargalo na pecuária, na agropecuária, é a gestão, é a mão de obra. É aprender a lidar, é aprender a entender e enxergar essa nova geração que vem, não só de sucessores, mas de trabalhadores, de cooperadores que vêm. Né? Esses novos cooperadores, né, Marli, estão vindo com a mesma cabeça de vocês, de inovação, de diferença, de engajamento, de pertencer, de entender o que eles fazem. Então, quando a gente vê alguém que não veio da área de zootecnia, agronomia, veterinária, mas tem um viés de psicologia, de olhar para o outro com um olhar mais humano e não ver só o trabalho que ele tem que realizar, isso é muito benéfico. Uma vez eu escutei um pecuarista dizer que ele estava pensando seriamente em contratar um gerente fora da área da pecuária. Eu estou pensando em contratar um economista, um engenheiro, alguém que não tem nenhum conhecimento operacional técnico da fazenda, Ricardo. O que você acha? Ele me perguntou. E a minha resposta para ele foi: olha, o conhecimento técnico é relativamente fácil de aprender. O olhar humanizado é muito mais difícil. Então, se você traz alguém com um olhar humanizado, com um olhar de gestão, com um olhar de pessoa, ele aprende o operacional com pouco tempo. Né? Então, parabéns por esse olhar, parabéns por esse exemplo, muito bom. Né? Rebeca, e pensando na sucessão especificamente, que você está vivendo esse processo, você está se capacitando na universidade, está já liderando inclusive aqui um movimento, vou chamar de movimento muito importante, que é a preparação mesmo da Gira Jovem, né? Uhum. Vocês estão falando para o mercado assim: nós queremos
assumir a liderança dos negócios da nossa família. Isso é muito bom, né? Olhando para dentro de casa, quais são os maiores desafios na sua visão? Como a gente estava comentando ontem, eu acredito que seja essa questão do conversar, do diálogo. Apesar de ser uma questão de vou passar o meu negócio para você cuidar, ainda tem aquela coisa de, mas eu queria fazer tal coisa agora. Não, agora você não pode fazer. Você tem que esperar para a gente tomar uma decisão juntos. Então, eu acredito que a maior dificuldade, independente da propriedade, eu acredito que seja essa. O diálogo, a troca de ideias. Porque muitas das vezes eu acredito que os nossos pais têm uma ideia que funcionava para eles quando eles começaram. Exato. Só que a gente vai ter outra ideia quando a gente for tomar o negócio. Tomar o negócio não, suceder o negócio. Né? Perfeito. E aí entra a comunicação, né? Que o fundamento disso é a forma de se comunicar. Né? E eu tenho falado muito, gente, hoje nós temos 6 gerações convivendo e tomando decisões na família. Né? Muitas famílias têm as 6 gerações, que começa lá nos veteranos, que hoje são de 80 anos acima, né? E quando a gente olha no agro, o ciclo é longo, e isso é bom. Né? Então vem os veteranos, vem os baby boomers, vem a geração X, que é a minha geração, vem a geração Y, vem a geração Z, que é a primeira geração já. Os milênios já são a geração nativa digital. Né? Então a comunicação ela mudou demais. Né? E a gente às vezes tem que se comunicar com o avô, com o pai, que é de outra geração completamente diferente. Né? E é difícil essa pessoa que viu tudo dar certo da forma dela, vamos chamar de forma analógica, enxergar a forma digital de vocês, inclusive na comunicação, né? E muitos problemas em empresas têm sido assim. E o Ricardo comentou que é muito importante, quem está chegando para trabalhar também, para prestar serviço para as propriedades, também impactado pelas gerações, são os novos que estão chegando. Né? Então, só reforçando que a comunicação ela é o caminho para que dê certo. Né? Porque eu não acredito que um pai queira que dê errado a sucessão. Isso é um excesso de cuidado. Claro. Né? Mas muitas vezes a gente, no ímpeto, não entende como cuidado, acha que é retrógrado. Né? E aí é importante mostrar que tem um professor que ele fala o seguinte, o passado representava até pouco tempo de 80% a 90% do futuro, as coisas não mudavam. Agora é de 20% a 30%. E como levar isso para as gerações mais antigas e fazê-las entenderem isso, né? Ô, Rebeca, você falou então que a palavra-chave que você imagina, que você sente, é a comunicação. Sim. Eu queria alicerçar essa palavra que você colocou, que é a comunicação, com outras 2 palavras, com a sabedoria e com o respeito. Aos jovens, eu sempre chamo muito a atenção da palavra respeito. E não respeito só aos pais, não a história dele. Respeito é uma coisa que está muito embutida, eu já falei isso algumas vezes. Ao medo que o pai tem de transmitir, né, de passar para a mão dos filhos algo que foi muito caro para ele, foi muito difícil, foi muito esforço, muito suor, muita dedicação, que às vezes o sucessor não vai ter, não vai ser preciso. Né? Você não vai abrir a área, você não vai dormir num barracão ruim, sem energia, sem comida. Então nós já vamos pegar uma coisa mais estabilizada. Mas o histórico dos nossos pais, dos nossos avós, foram lá atrás. Então nós temos que calçar aí nessa comunicação o respeito a essa história, a esse medo, né, que os pais têm. Você concorda com esse raciocínio? Não, principalmente essa questão. Porque nós jovens, muitas das vezes, nós somos muito cabeça duras nessa questão. Então, é tudo no vou fazer agora, risco, isso e aquilo. E o meu pai, ele sucedeu as coisas que o meu nono fez. Então, ele sempre tinha base de respeito. Tudo que ele aprendeu foi o meu nono que ensinou. E assim foi passando, tanto para mim, para minha irmã. Então, o meu pai sempre estava naquela questão, ó, vamos lá pra gente se resolver, vamos conversar com isso. Mas nunca passando por cima das coisas que ele falava, sabe? Legal. Nunca passando por cima das ordens dele, dos ensinamentos, do que ele já tinha passado, do que ele passou. Então,
É Legal. muito importante. Muito bom. Bacana. Eu queria apimentar essa conversa. Nós sempre temos alguém aqui que apimenta a conversa, sempre né? gosta de fazer isso, sabe? Eu acho que Sempre vocês gosta de estão jogar aí pimenta esperando dele. isso, né? O Coppola falou muito bem sobre liderança, né? E muito sobre política, que é a gente entender um pouco o conceito, mas eu queria trazer para dentro das nossas fazendas aqui uma outra ideia. Se o passado hoje não é responsável por mais 80% do nosso futuro, apenas 20%, e nós também falamos aqui, Valias, Ricardo, me corrijam, sobre o impacto da gente ter amor à tradição do que nos trouxe até aqui, como vocês acham que a juventude que nos assiste, que nos ouve, vão acelerar o movimento sem perder essa paixão pelo que a família construiu, de onde ela veio, as raízes? Quais são as ferramentas que nós temos que passar para o jovem que nos ouvem, de ferramentas possíveis deles usarem no dia a dia dentro da fazenda, porque a fazenda de hoje, ela não é a fazenda de 5 anos atrás. O que te trouxe até aqui não vai te levar mais à frente. Vocês vão ter que inovar, sem deixar de ter o respeito pelas coisas que nos trouxemos até aqui. Então percebam que a nossa dificuldade, ela vai passar por algum assunto muito ligado à empatia, comunicação, liderança, e hoje as fazendas estão crescendo, estão saindo da mão da família, estão caindo na mão do que nós rotineiramente chamamos de colaboradores, mas o Pode Ser chama de cooperadores, porque nós não acreditamos em colaboração, nós acreditamos em cooperação. É muito mais do que apenas ser um colaborador. E eu queria que qualquer um de vocês pudesse nos dizer como é que vocês imaginam que vai ser Castrolanda daqui a 5 anos, com essa galera de 20 anos médio aí, né, de 15 a 35 que está aqui, assistindo os pais, apoiando. Como é que nós vamos fazer a mudança que o agronegócio precisa? Porque eu não tenho dúvida que o agronegócio hoje sem internet não existe nas fazendas. Se você hoje contratar um menino de 20 anos, ele prefere trabalhar no McDonald's do que no negócio do pai dele, se ele não tiver acesso à informação e à internet. Ninguém mais quer ficar desconectado. Quais são as oportunidades que nós podemos deixar para o nosso jovem nessa conversa? Vou fazer só um acréscimo que você falou. Esses jovens que estão aqui, muito mais do que nós, entendem a diferença de colaborar e cooperar, né? Eles vivem, cresceram, nasceram dentro de uma cooperativa, né? Exatamente. Então, são os princípios da cooperação que vão trazer isso. E trazendo uma ferramenta, respondendo talvez na frente do Valias, de novo, a comunicação é muito importante, né? Ela é o caminho para se chegar a isso. Uma ferramenta que eu não consegui convencer o meu pai, e esse foi um dos motivos da minha quebra, da minha sucessão mal feita, eu dou a mão palmatória, sempre dei, já falei isso em outros agros nossos, é fazer testes, né? Se você está com uma ideia de um experimento, de fazer algo, e isso, ao invés de você fazer em 100%, faça numa parcela menor, experimente, né? Melhor ainda, visite, pega na mão do seu pai pega na sua mão e fala, vamos ali, vamos lá ver, pai, vamos naquela feira, vamos naquela fazenda, né? Vá conhecer o que você está propondo para trazer para dentro da fazenda, vai conhecer a fundo, né? Vai lá e um detalhe, chega na fazenda que você quer conhecer e não pergunte o que deu de errado, não. Vou dar uma dica aqui. Se você perguntar, né, ô Valias, o que você fez aqui que deu errado? Ele vai ficar constrangido. Não fiz nada de errado, não, poxa, você está me chamando de... Aí você vai lá e pergunta assim, se você fosse fazer de novo, o que você faria diferente? Né? Mas uma das ferramentas que comunicação, né, Ricardo? Comunicação assertiva, né? É isso, sabe, amigo? É pensar numa forma, né, de convencer o seu pai, ou do seu pai te convencer, porque às vezes pode ser o contrário. Você ontem nos confidenciou que lá na sua casa você é o freio e seu pai é o acelerador, né? Seu pai gosta de fazer, de inovar, e você é o freiozinho ali que fala, calma, pai, vamos pensar. Então, temos exemplos, né? A gente sempre pensa que é o contrário, né, Ben? Que o filho quer acelerar e o pai quer frear. Hoje nós temos aqui à mesa uma história o contrária. Então, é fazer parte, fazer um pedaço, fazer um experimento.
fazer uma ideia e visitar. É uma ferramenta que eu acredito. Ricardo, eu poderia entender que você está querendo dizer para as pessoas que pararem de olhar só para o que ela faz e começar para ver o entorno é importante. Então, você jovem tem que começar a caminhar, olhar, visitar, questionar. É isso. E para isso você tem que sair da sua propriedade. Então você tem que ter condições operacionais de gestão dentro da sua fazenda que te permite isso. Muitos pecuaristas, eu falo aqui já no Brasil, não conseguem fazer isso porque não conseguem sair da propriedade. Se eu sair, minha propriedade para. E é engraçado, eu vou passar um conceito aqui para vocês. Para que você enxergue a ilha, você precisa sair da ilha. Você jamais vai enxergar a sua ilha. Então, para você enxergar o seu negócio, você vai ter que sair, se abstrair dele um pouco, para você olhar ele um pouco de longe. Então, ter coragem de sair não é fácil, mas é necessário. Esse seria o meu recado para contribuir aqui. Valias? Eu acho que vocês têm uma grande oportunidade de unir o moderno ao eterno e ter a sensibilidade para entender, né? O eterno é a história, né? O eterno é o que os seus pais, seus avós, pode ter bisavós, né? É a saga que eles construíram, falando especificamente aqui da Castrolanda, né? Isso é impagável, né? Então eles abriram o eterno em pilares, né? Que são educação, fé e cooperação. Isso é eterno, né? E vocês têm a grande oportunidade de trazer o moderno, de trazer uma comunicação melhor, de trazer o moderno não só em tecnologia, em máquina, em tecnologia palpável, né? Em ordenha robotizada, em plantadeira automatizada, em GPS, isso vai acontecer. Moderno que eu acho que pode ser trazido e que a gente procura fazer isso na minha família mesmo, né? Que eu tô com uma sobrinha já 8ª geração chegando, é diálogo e empatia. Uma comunicação moderna. O Caio foi muito, muito, muito enfático em persuasão, né? E nós, na prática, nós estudamos muito a parte teórica e nós esquecemos da parte pessoal, né? Porque às vezes existe uma estatística que mais de 90% dos problemas não são os problemas, né? Mais de 90% é a forma como o problema é tratado. E quando tem o emocional da família, né? Eu participo de empresa familiar e dirigi uma empresa que eu era um funcionário. É completamente diferente. Claro. Né? Porque quando eu estou dirigindo alguma coisa de outro, né? Isso aqui tem que ser feito. E se a pessoa responder que não consegue, mas por que não consegue? Como que eu posso te ajudar? Quando é familiar, isso aqui tem que ser feito. Uma base. Não, mas tem que ser feito por quê? Você sabe mais do que eu? Né? Então já vem o emocional, que é um fantasminha, que fala e que cria um buraco de comunicação, né? Porque eu estou pensando por que ele está falando aquilo e não o que nós temos que resolver. Né? Então acho que vocês têm uma oportunidade linda, né? De manter o amor, de manter tudo que é eterno, mas trazer o moderno, principalmente no posicionamento de comunicação. Né? Hoje colocar uma geração alfa, um menino de 13, 14 anos ou uma menina para conversar com um bisavô, talvez seja uma dificuldade maior do que em outra língua, né? Porque está muito diferente, né? Então acho que essa é a grande chance que vocês têm de serem ótimos sucessores e depois promoverem a outra sucessão, a próxima, né? Que às vezes vocês não estão nem pensando nisso, né? Então, o aprendizado é absurdo, né? E a oportunidade também. Hoje nós temos essa maquininha que vocês têm na mão aí, né? Que tira muito a nossa atenção. É um piscar de olhos, você cai dentro dela e fica ali horas, né? Navegando, buscando. E ela foi feita para isso, né? Ela é feita para nos prender. Né? Uma página busca outra, já busca outra, o cérebro já quer buscar mais. E o Valias falou uma coisa que é interessante. Existe a conversa com o avô gostosa, da neta com o vô, né?
com o nono, como vocês falam aqui, carinhosamente, e existe a conversa da sucessora com o mestre, né? Com aquele que está com a experiência maior, que tem a vivência maior. Então, são duas comunicações diferentes também. Uma coisa é você sentar com o líder da família, que vai te trazer a experiência dele, que às vezes tem dificuldade de ouvir. Então, essa comunicação moderna, vocês têm um compromisso enorme de passar para essa geração. Eu falo muito para os meus filhos, eu tenho trigêmeos, ele sempre gosta de falar isso, né? Gosta. Sempre gosta. É que você é diferenciado, né, Ricardo? Espingarda de 3 canos. E meus filhos hoje estão com 21 anos. Eu gosto muito de conversar isso com eles. Eu aprendo muito a linguagem deles, né? O quanto é uma linguagem mais rápida, é uma linguagem mais objetiva. Então, isso nós, né, da nossa geração, nós pais, temos que aprender muito com vocês. Então, vocês não podem se sentir também só como aluno, como aprendiz. Exato. Vocês têm que ter essa consciência que vocês ensinam. E os pais sabem disso, mas a maioria dos pais não assumem, não gosta de assumir, né? É meio orgulho mesmo, é meio orgulho. Quem é você, menina? Você é novinha, está começando agora. Então, mas tenham absoluta certeza que vocês ensinam muito. Eu tenho um aprendizado da minha filha, eu tenho uma filha que é diferente das outras, sabe? Eu falo que ela tem 21 anos na carteira de identidade, mas mental é 70 e poucos. E ela tem uma frase para mim que ela me educa de uma forma que ela nunca vai conseguir compreender a educação que ela gera em mim. Que é quando eu falo alguma besteira, quando eu falo algo errado, ela vira para mim e fala: pai, você escutou o que você falou? Então essa é uma frase da minha filha que me traz para dentro de mim assim, ó, na hora. Te acorda, né? Na hora. Eu peço desculpa para ela. Falo assim: filha, falei merda, desculpa. Pai, você escutou o que você falou? Ela fala só isso para mim. Você escutou o que você falou, pai? Com carinho, não me agride, não me ofende, né? Eu falei dela porque a outra, quando eu falar alguma merda, ela chora. Essa não, essa olha para mim e fala assim: escuta o que você está falando. Isso é legal, legal demais. Então quer dizer que a juventude tem a oportunidade de nos ensinar a nós e a todos. E vocês precisam assumir isso, né? Então, assim, essa autonomia, esse ditatismo que vocês têm, não pode ser deixado. Vocês têm que assumir esse protagonismo. É a maneira. Assim, Valias, não sei, eu gostaria agora que viesse uma pergunta dela para nós, para não parecer que nós é que estamos te entrevistando aqui. Nós queremos colaborar e depois a gente vai abrir para a plateia. Não sei, Ricardo, como é que vai ser? É ótimo. Maneira na pergunta, hein? Não faz pergunta difícil não, Rebeca. Tranquilo. Para vocês, assim, o que vocês imaginam que seja mais difícil na comunicação com os jovens? Não sei, tanto com seus filhos, quanto mesmo na propriedade. Porque meu pai, quando eu saí de casa, fui fazer psicologia, comecei a trabalhar em outro lugar. Quando eu retornei para a propriedade, ele falou assim: você voltou e você questiona demais. Ele pergunta muita coisa. Eu falei assim: eu sou curiosa, eu quero saber, eu quero questionar. Então, para vocês, assim, a maior dificuldade nessa questão? O Ricardo comentou uma coisa interessante. A maior dificuldade é a gente ter a humildade de entender que vocês sabem mais do que nós em algumas coisas, ou em muitas coisas. Em muitas. Então, é uma posição difícil a sua, né? Porque e nós nos apegamos a sofrimentos que todos passam, vocês também vão passar, como âncora de defesa. Né? Então, um dia eu estava discutindo com o meu filho mais velho lá, e eu falando: rapaz, na minha época a televisão era preto e branco, não tinha asfalto para ir para fazenda, não tinha isso, não tinha aquilo, não tinha... Ele falou assim para mim: nossa, pai, sua época era ruim demais, hein? Mas vamos conversar do que a gente tá falando. Quer dizer, isso não significa nada para ele. É claro, ele não viveu isso. E não é o eterno. O eterno que eu falo é o legado. Né? Então, se a gente consegue persuadir a mostrar: ó, pai, o meu interesse aqui não é te colocar contra a parede, é aprender. Então a gente precisa ter essa coragem, né? E precisamos ter a coragem também de elogiar os nossos pais. Né? Eu cravei a minha vida para ser um parceiro do meu pai. Quando eu estava na faculdade, meu pai faleceu. Né? Então, assim, eu não tive essa oportunidade, né? Mas eu tive a oportunidade de falar para ele: pai, muito obrigado, né, por tudo que o senhor fez por nós até hoje. Eram 5 filhos. Né? Eu te amo.
sabe? Não era normal na minha geração, Eles não né? imaginam, A gente beijar um pai, tomar uma benção era normal, né? Mas chegar para ele e falar assim, porque eu pensei quantas vezes nós chegamos para os nossos pais e falamos assim, pai, eu sinto muito orgulho de você, sincero. E a gente quer escutar isso deles, né? Então isso para mim é o que move, né? Porque o que embala esse relacionamento é a coisa mais pura do mundo, que é amor. amor. Ninguém nos ama mais do que os nossos puro pais, possível. né? E a gente deixa o amor de lado, né? E vai muito pro operacional, sabe? Aí as ideias se chocam, mas o amor não choca. Como o Caio disse, né? O amor é a dança, né? Então falar assim, puxa vida, eu quero só aprender, né? Eu quero ser tão bom quanto você, sabe? Eu acho que é por aí. Então a dificuldade é nossa, de nos colocarmos abertos para falar assim, puxa, ela sabe muito mais do que eu, ela tá muito conectada. Eu sou um atrasadão lá né, do livrão que o notebook aqui, né? Os três. E nós somos moderninhos para nós. Vocês jovens não têm ideia, vocês não calculam a arma que vocês têm nas mãos de vocês em abraçar um pai, em beijar um pai, a e mãe. dizer a ele, claro, quando eu falo pai, é pais, né? Pais e mães, claro, sem dúvida. E falam e olhar dentro dos olhos e falar assim, eu te amo. Isso desmonta qualquer pai que existe no planeta. Não tem pai duro que aguenta uma pancada dessa. Às vezes ele não mostra, né, Ricardo? Às vezes ele não mostra e vai vamos embora pra lá. Eu tive uma oportunidade, antes do Sérgio responder, vou contar uma historinha bem rapidinho. Eu tive a oportunidade de estar numa fazenda com peões. E eu, na minha palestra, eu sempre gosto de tocar muito no emocional. E a hora que acabou, veio um peão daqueles duros, né? Aqueles firmão, homem não chora. E ele conseguiu chegar para mim e falar assim, Ricardo, aquele rapaz lá é meu filho, ele trabalha aqui comigo. Falei, que bacana, parabéns, tudo. Aí ele começou a lacrimejar, os olhos encher d'água, e falou, eu tenho tanta vontade de falar para ele o orgulho que eu tenho dele. Aí eu olhei dentro dele, assim, peguei no braço dele e falei, vamos lá. E ele travou, assim, nas quatro patas, nas quatro pés, falou, não, eu falei, vamos, eu ajudo o senhor. E fui puxando ele, e fui incentivando ele. Aí eu contei a minha história para ele, falei, faz por mim. Não faz só por ele, não. Faz por mim e por ele. E ele conseguiu. E eu vi um filho assustado com o pai fazendo aquilo a primeira vez, e eu vi um pai desmontado pelo simples fato de ter tido coragem de chegar para o filho e falar assim, eu tenho tanto orgulho de você. Então vocês não têm ideia da arma que vocês têm. Nas mãos não, no coração. Vocês têm uma arma no coração aí que desmonta qualquer pai e mãe do planeta. Responde para ela, Sérgio. Perfeito, eu acho que eles tocaram em pontos assim, mas eu diria que como pai e como gestor de uma propriedade, assim como muitos aqui têm os seus gestores, e muitas vezes são seus próprios pais, né, avós, tios, né, sociedade, né? Uma coisa importante que eu queria deixar para vocês, saibam separar sociedade de família. Isso é um perigo. Então, assim, queria que vocês começassem a pensar isso. Algumas decisões são tomadas no âmbito familiar e outras no âmbito da sociedade que a gente trabalha. São coisas diferentes e a juventude muitas vezes não consegue separar isso e ver como tudo igual. Mas quando você passa dos 50, você percebe claramente que são duas empresas, a empresa família e a empresa sociedade anônima que gera capital, que gera fluxo de caixa. Então, cuidado. Esse é um legado que eu queria deixar para vocês. E eu contribuiria com os meus colegas aqui. Acho que o que mais falta hoje para a gente olhando para esta nova juventude que assume esse poder que eles de fato o têm. Porque na realidade não adianta a gente achar que nós vamos segurar. Não. Esse já é um fato. Graças a Deus que vocês têm esse poder na mão. Mas talvez o que falte é a dedicação de um tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Eu passo o dia com meu pai. Você já parou para pensar quantas vezes você desligou seu celular e fechou ele e conversou olhando no olho do seu pai, do seu colaborador, do seu irmão? Você vai ver que é pouco tempo. Talvez o que nós queremos da nova juventude é um pouco de tempo para nos ajudar a fazer essa passagem de uma maneira mais harmoniosa. E tempo, estar presente, é muito diferente do que estar no mesmo ambiente.
Então, assim, eu diria que estar presente não é estar junto. Estar presente é abrir as suas necessidades, colocar as suas fragilidades como jovem, como um cara que domina um celular, que faz estrago num programa, num joystick, mas mesmo com tudo isso, você não desprezar a pessoa que te colocou até ali, porque aquilo ali não veio por você, aquilo ali foi trazido até você. Então, assim, eu acho que dedicar esse tempo para os nossos pais, avós, tios e outras pessoas da fazenda, ainda vai ser a grande diferença, porque nesse momento não é que você se coloca na liderança, as pessoas vão te pôr automaticamente como líder, porque o líder não é o cara que se põe, o líder é colocado por quem é servido por ele, e é aí que está a beleza da liderança, é isso que a gente fala nos nossos treinamentos, é aí que a juventude dá um salto. Quando você pega uma pessoa jovem, inteligente, esperta, mas que tem a humildade de dedicar seu tempo a fazer o crescimento de todos, ele dá um salto no negócio, da família dele, em qualquer região que você vai. Essa é a minha opinião sobre o que eu vejo na juventude que podia ser um grande diferencial. Tem gente que faz isso com muito esmero, gente que tem uma maestria de conversar, que você fala, puxa, essa menina tem mais maturidade que eu, esse menino tem muito mais maturidade. E é verdade, maturidade não se mede por idade, se mede por responsabilidade, por humildade, e só pode ser líder o cara que sabe dizer que muitas vezes ele não sabe aquilo. Exato. Eu uso meus filhos a todo momento para lembrar as minhas senhas que eu nunca lembro. Né? Eu falo, pô pai, mas você perdeu essa senha? Não, nós salvamos. Então, é normal, eu peço ajuda. Só que às vezes a pessoa fala, pô, mas de novo, com essa mesma história, eu só queria um tempinho para ele ter paciência comigo, porque a coisa vai ficando mais difícil para a gente, mas vai ficando cada vez mais fácil para vocês. Essa era a minha contribuição. E eu queria só puxar um gancho aqui. Dentre as habilidades, nós temos habilidades que são as hard skills, né, que a gente aprende estudando, e tem habilidade pessoal, soft skills, eu gosto de chamar de people skills. Uma habilidade âncora é exatamente o que o Sérgio falou, presença. Presença, estar corpo e mente no mesmo lugar ao mesmo tempo. E aí, gente, é um feedback que eu tenho dado bastante, que eu participo de contratação e demissão. O celular está matando grandes profissionais. Não. O celular está matando grandes profissionais. Né? Então, eu sempre conto um caso de um cliente que tinha um problema na fazenda. Nós trouxemos um consultor dos Estados Unidos para resolver. E foi para lá um dos melhores técnicos que eu tinha na minha equipe. Terminou a reunião, o produtor ligou e falou, Eduardo, eu não quero esse cara mais na minha fazenda. Falei, cara, mas ele é o melhor aqui na região. Não quero. Hoje foi o dia mais importante da minha fazenda. Vocês trouxeram um cara, mobilizou, enfim, para trazer uma pessoa aqui. O cara foi fantástico. O seu técnico simplesmente passou o dia no celular e nem participou do que aconteceu. E agora, quem que vai implantar? Né? Ou seja, perdeu a credibilidade. Isso está acontecendo recorrentemente. Isso aqui é ótimo, uma ferramenta absurda. Já é um órgão do corpo, né? Porque a gente não... Infelizmente. Né? Mas não pode, principalmente no agronegócio, que as pessoas valorizam o olho no olho. Né? Valoriza uma visita, valoriza entender do meu negócio. Né? Então, se a gente está dedicando tempo, né, Sérgio, que ele seja de muita qualidade mesmo, né? Porque as pessoas percebem, né? Percebem, falam assim, puxa vida, cara, não estava aqui, mas não estava. Sabe? Então, cuidado com isso. Use um celular de uma forma inteligente. Vamos fazer um teste. Como recurso e não como o mestre, né? Vamos fazer um teste aqui, as câmeras não estão pegando nele. Vamos pedir para levantar a mão quem não está no celular. Vamos ver. Parabéns. Estamos lisonjeados por vocês estarem presentes. Mas é verdade, viu, gente? Se eu pedisse para levantar a mão quem estava no celular, não ia levantar, porque ele não ia escutar a pergunta. Né? Boa, cara. Isso está tão grave que tem sido tema de gestão de empresa. Sabe? Falar assim, puxa vida, tem uma empresa que eu presto consultoria, ele proibiu o celular na empresa. Eu falei, cara, você não pode impedir também a pessoa de estar ali no celular. Tem empresas que estão desligando o Wi-Fi. Não, chega de manhã, guarda lá no escaninho, pega na hora de ir embora. Então, quer dizer, é uma reação. Não precisa pegar, né? Desliga o Wi-Fi. Eu tenho fazendas, eu visito fazendas, Rebeca,
que estão desligando o Wi-Fi no horário de trabalho. Só liga na hora do almoço. Só liga na hora do almoço e à tarde sim. Isso é verdade. Eu estou falando uma coisa que eu já vi, eu presenciei. Bacana. Né? Ninguém proíbe algo que está sendo usado com equilíbrio. Se está proibindo, se está coibindo, claro que existem exceções de donos de fazenda que agem de forma errada. Mas se uma coisa foi proibida é porque alguém está usando com desequilíbrio, né? Como é que você vê isso, Ben? Como é que é a opinião sua a respeito do celular, de usar o tanto que nós estamos usando? Como é que é a sua visão? Eu sou bem culpada nessa questão de celular. Eu passo muito tempo no celular, mas principalmente porque tá tudo ali, tá tudo na mão. Exato. A gente tem que resolver alguma coisa, tá com o celular. A gente tem que fazer tal coisa, tá com o celular. Mas eu percebo assim, reunião de família. Antes era uma coisa de todo mundo conversando, todo mundo resolvendo ali. Agora não, agora é cada um pro seu canto e vamos ficar no celular, vamos conversar pelo celular. Não tem mais isso de olho no olho. Vem aqui conversar comigo. Principalmente negócio, reunião. Vamos resolver tudo pelo WhatsApp. Mais fácil, ninguém tem tempo, vamos resolver por aqui. Sabe que você tocou num ponto e nós falamos bastante sobre tradição, né? Ontem nós tivemos o carinho e a responsabilidade de pagar. Entramos lá dentro do museu, passamos a tarde visitando para conhecer as tradições de vocês. Conhecemos tudo, subimos no moinho, subimos lá em cima, fomos ver tudo que estava escrito, tiramos foto. Sabe que vocês, como jovem, pode mudar essa tradição do celular na reunião de família, ser um negócio que desconecta, né? Então, tá aí uma boa tradição que você falou de estar com a família junto, discutindo, conversando, deixar o celular do lado, né? Eu acho que tem coisas bacanas que dão para vocês propor na fazenda de vocês, que eu acho que ajuda demais, sabe? A voltar as pessoas a conversarem. Porque no telefone é muito gélido, né? Você manda uma mensagem, mas falar é muito mais legal. Estar com você aqui para nós faz uma puta diferença do que a gente mandar uma mensagem. E eu tenho uma curiosidade nesse tema. Todos aqui já visitaram o museu e já subiram aqui no Moinho? Todo mundo? Alguém não? E é legal fazer isso com empatia, né? Falar assim, puxa vida, essa aqui é a minha história, né? Eles chegaram aqui, né, numa vida muito simples, com um desafio enorme, um país diferente, uma língua diferente, um clima diferente, né? Isso é o eterno. Como que eu herdo isso, né? Eu vou suceder, mas eu estou herdando o eterno para passar para outra geração, mantendo a essência. Você sabe, só para ficar leve e gostoso, você sabe como é que você sabe se uma família tem esse hábito que você falou de sentar, de conversar, Rebeca? Olha o sofá. Se o sofá for velho, gasto, sujo ali, a família reúne e conversa bastante. Se o sofá estiver novinho, sem uma manchinha, sem uma Coca-Cola derramada, sem um grãozinho de pipoca ali, tá todo mundo no celular. O Wi-Fi para toda a casa instalado, né, na churrasqueira. Lá em casa é a churrasqueira suja. Fazer churrasco, né? Aqui, nós lá gostamos de fazer muito churrasco. E aqui, o que o pessoal se reúne para fazer? É churrasco também? Mate. Olha, eu não sei, na minha família eu não sei, mas eu acredito que pro restante do pessoal é churrasco, vamos tomar um café, porque eu sou agregada da comunidade holandesa, né? Eu acho muito bonita a tradição deles, que veio o pioneiro, e aí eles começaram, deram continuidade, eu acho muito bonita essa história. Muito bacana. Mais alguma pergunta que você queira fazer nesse bloco aí, pra gente perguntar para a plateia? Eu acredito que seja isso, por enquanto. Agora dá pra gente ouvir o pessoal, né? Bem, será que tem pergunta lá embaixo? Tomara que sim, né? Gabriela vai ajudar a gente. Tomara, a Gabriela tá aí, tomara que não. Eles apertam a gente. Alguém quer fazer uma pergunta pra gente? Tem um dedando o outro ali, você viu? Fez assim, ó, fulano. Não? Tranquilo? Aproveita os dinossauros aqui, gente. Pergunta para eles. Pergunta como é que é usar caderno, como é que é escrever no caderno. Como é que vocês têm visto o processo de sucessão Brasil afora? Principalmente nas grandes, gigantes do agro. Eu sabia que havia uma pergunta difícil. Cara, eu tenho visto como o melhor projeto para o agronegócio, né? Eu tive o prazer de visitar algumas fazendas no Mato Grosso há 2 anos atrás, e eles têm a Academia da Sucessão.
vocês devem ter aqui também, pelo que nós falamos com o presidente. Então, assim, eu acho que é uma coisa que tem que ser estudada, tem que ser com estratégias, com ferramentas. E eu digo para você que as melhores empresas estão fazendo um processo de sucessão muito legal, aonde um jovem de 17, 18 anos, no pouco de tempo que ele tem, ele cai para dentro dos negócios, entrando desde a compras, almoxerifado, peças, manutenção, setor de treinamento, RH. Eu acredito numa sucessão onde a pessoa passe por esses setores, se eles existem dentro da propriedade, senão isso está tudo com uma pessoa só, mas ele caminhe junto. Então, assim, eu vejo os melhores exemplos de sucessão foi quando a pessoa maturou dentro da empresa. Não só por ele ser dono, ele foi colocado como presidente. Isso. Essas, na realidade, são as que mais fracassam. Em 3 gerações, todo o patrimônio é perdido. Então, assim, eu vejo como a única opção é colocar a pessoa na rotina da fazenda, do negócio, seja produção de soja, gado de corte, gado de leite, e o cara, às vezes, tem que entrar dentro do fosso de ordenha, tem que ir lá na cooperativa negociar crédito junto com o pai, tem que ir lá junto comprar o trator, tem que ir lá na roça ver como é que eu implemento. Aí esse cara vai se moldando. Então eu não acredito em sucessão de um ano só. Por isso eu deixo um recado para os pais de vocês que não estão aqui. Faça isso em vida. Esse é o conselho que eu dou. Enorme. Porque quando o pai não passa nada para o filho, infelizmente a única certeza que nós temos vai ser a nossa morte. Ele vai ter que passar isso de uma forma abrupta. E aí, se esse filho não está preparado, a destruição é muito... Então, assim, eu acredito muito nos pais que abrem mão de algumas decisões para colocar o filho no jogo, eu chamo, trazer ele para o time executivo, time de decisão. Eu acho que essa é a sucessão. Boa. Mas tem ótimos exemplos no Brasil, principalmente na área de grãos. Eu acho que é onde os caras estão melhor. Eu vivo na área de citros e eu tenho exemplos de grandes empresas nos citros que fazem isso, aonde um menino que tem bilhões de rendimento anda num golzinho da empresa como outro qualquer. Ele chega na fazenda, você nem sabe que ele é neto ou filho do dono. Isso. Eu acredito nessa sucessão. Eu tenho 2 pontos que eu sempre falo que deve ser muito bem observado na sucessão. O primeiro é o tabu, que é o que o senhor falou, né? Isso tem que vir dos pais, mas dos filhos também. Dessa conversa não ser proibida. Essa conversa não remete à morte. Sabe? Eu passei isso dentro da minha casa. Quando a gente falava nisso com a minha mãe, meu pai faleceu muito cedo, e ela falava, vocês estão querendo que eu morra? Essa é a resposta dela. Então, isso, a primeira observação que eu faço, isso não pode ser tabu mais. Tem que ser uma conversa importante. E o segundo ponto, que esse eu direciono aos jovens, é um outro choque de geração que vocês vão ter quando você entrar na empresa, um choque de geração com os trabalhadores, com os cooperadores que estão lá. Eu vejo muito sucessor jovem entrando e o embate dele não é com o pai, é com o gerente da fazenda, é com um peão que está lá há 30, 20, 40 anos. Então esse é um outro ponto que os jovens têm que pensar. Tem uma outra geração lá dentro trabalhando na fazenda há muito mais tempo que você, né? E às vezes ela se sente mais sucessor do que você que está entrando. Eu estou vivendo isso numa fazenda que eu estou dando consultoria. Então, esses 2 pontos eu deixo anotado, né, para a gente pensar. Então, não se preocupar só com a sucessão familiar, mas a sucessão dentro do organograma funcional da fazenda. Isso. Muito legal. Não é porque você é filho que você tem que entrar lá em cima do organograma. Isso não é necessário. Né? Você pode entrar aqui, conhecer as fases, ir passando. E o respeito a esse cooperador que está lá dentro há mais tempo que você. Usa ele para o seu conhecimento, usa ele a seu favor, ele não é seu inimigo. Agora, ele pode te ver como um inimigo, alguém que te ameaça. Né? Então, cuidar dessa geração mais velha, essa outra geração que está lá dentro. Eu vejo ótimos exemplos e péssimos exemplos. Né? E fico feliz de ver o tema. Hoje é uma preocupação, principalmente no ambiente de cooperativas, né? Vocês têm uma visão diferente, né? Eu não acho que a geração uma seja melhor que a outra, tem diferenças. Isso. Né? Então, vocês não... A tônica da geração é inovação, é movimento, né? Um mundo sem fronteira. Eu tenho a informação online e on time, né? Isso é muito importante. Então eu vejo, existem sucessões por imposição,
né? E eu já vi vários disso acontecer muito próximo. Não, é fulano que vai tocar e pronto, você obedece. E aí essa sucessão é uma tragédia, porque quando o pai não existe ou a mãe, né, acaba que todo mundo se esfacela, dependendo do número de filhos, né? Ah, não, eu quero sair, não consegue congregar. E vejo as sucessões, principalmente em produtores, que elas são pautadas pela inclusão mesmo, pelo senso de pertencimento, né? Tem várias famílias fazendo isso, né? Então, fulano chega aqui, vai trabalhar comigo aqui, vai conhecer a empresa, concordo plenamente, né? A gente não deve chegar de salto alto, né? Que está lá para aprender e, e não é o livro que ensina tudo, né? Todo dia a gente aprende. Então, vejo ótimos e péssimos exemplos. O que difere um dos outros? É a abertura da empresa, e toda fazenda é uma empresa, para esse tema, para promover isso. E os impactados terem humildade suficiente para falar assim, puxa, não sou eu, é o Sérgio que tem que liderar. E eu vou trabalhar com ele, vou ser um recurso, não tem problema, estou aqui no meu quadrado. Hoje tem profissionais excelentes para auxiliar nisso. Puxa vida. Né? Os profissionais maravilhosos que atuam nisso aí. Então, assim, eu acompanho uma sucessão de um grande grupo que são... O avô faleceu, são quatro sucessores, né, que já tem a terceira geração chegando. Então, eles me convidaram a pensar como chegar à terceira geração. E o que fica muito claro, né? Alguns dos primeiros sucessores já tinham trazido os filhos, então está muito mais tranquilo. Porém, qual que é o desafio? O pensamento em grupo. 4 juntos são fortes, 4 separados são fracos. E aí fica à mercê do mercado. Ô, Valias, né? E você sabe quando é que começa a sucessão? Quando é que começa a sucessão da primeira geração? Quando a segunda nasce. Quando ela nasce. Não é quando ela forma. Exato. A sucessão começa a partir do momento que o filho nasceu. Ali, aquele bebezinho começou. Já nasceu o herdeiro. O herdeiro já nasceu ali. O sucessor também tem que nascer ali, né? Dando sempre o respeito para ele escolher um outro caminho. E isso que o Valias colocou, gente, não tem nada a ver com tamanho de propriedade. Exato. Uma propriedade desse tamanhozinho faz uma sucessão desastrosa. Uma propriedade gigante faz uma sucessão super bem feita. E o contrário também é verdadeiro, né? São pessoas que fazem a sucessão, não são coisas. Inclusive as pessoas cometem um erro na sucessão, que elas imaginam que sucessão tem que ser bem feita se você tiver um grande capital, só que eles esquecem que as pequenas empresas quebram ainda mais rápido. Então a sucessão, a gestão, a liderança, a comunicação, ela não é importante para uma fazenda de 50 mil litros. Ela é importante para de 50, mas para de 5 ela é fundamental. Nós temos que ter essa cabeça. Nós sabemos o que está acontecendo aqui com as pequenas propriedades, aqui no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Elas vão sumir, não vão sumir? Como é que a gente vai ajudar? Qual que é a sucessão? E a sucessão pode responder muito dessa questão da pequena propriedade, não só na cooperativa Castelano, mas em outras cooperativas do Sul, em São Paulo e no Brasil todo, né? Nós acreditamos que para o pequeno ele tem que ser eficiente ainda mais para se manter no negócio. A eficiência é a mãe de todas as igualdades. Sem eficiência, o grande quebra, mas o pequeno quebra ainda mais rápido. Rebeca, nossa audiência do Pode Ser Agro tem muitos pais. Que recado que você daria para um pai que está nos ouvindo? O que você gostaria que ele pensasse? Algo importante que veio na sua cabeça aí, que você sentiu, sobre sucessão. Pai, fale assim, pense assim, age assim. Que recado que você gostaria de dar para os pais que irão nos ouvir esse episódio do Pode Ser que está sendo gravado? Olha, eu falo por mim, sabe? Eu sinto muito medo de suceder as coisas que meu pai criou. Você tem medo? Eu sinto medo. Porque eu penso assim, nossa, imagina se ele criou tudo isso e eu fracasso. Eu acredito que não seja só comigo. Existem jovens também que têm medo do fracasso. Então, Perfeito. a gente está lá na propriedade onde você está dando continuidade e você está naquela incerteza. Então, eu deixo evidente para o meu pai. Eu falo assim, pai, eu tenho medo de tomar um negócio. Porque eu tenho medo de fracassar. Tudo que o senhor criou, eu vou lá e acabo. Não porque, nossa, quero acabar com tudo. Mas e se eu der um deslize? Se eu cometer algum erro? E isso tudo aqui acabar? Então, eu acho que aquela questão de segurança, sabe? Fala assim, não, vai ficar tudo bem, a gente vai se ajudar. Porque o meu pai fala assim pra mim,
você vai terminar a faculdade e depois eu vou embora pro mato. Você fica aqui cuidando sozinha. E aí já bate um desespero de, meu Deus, o que que eu vou fazer pra cuidar sozinha disso tudo? Então, eu acredito que seja essa questão. E outra questão também é a do financeiro. Do financeiro eu acho uma coisa muito complicada, porque você tem que entender que o dinheiro que vai vir para você vai ser investimento da tua propriedade. Então, um dos motivos pelos quais eu também não queria a propriedade era isso. Eu tinha um sonho de fazer N coisas, então eu ia ter meu dinheiro, ia comprar uma casa, ia ser isso, aquilo. E depois eu mudei totalmente. Então, são riscos a correr. Eu acredito que um conselho para os pais seria essa questão do cuidado. Tipo, dar uma segurança de vai ficar tudo bem. Dar aquela questão de consolo mais emocional e não tanto com rigidez. Claro que a gente tem que. Os pais normalmente agem com rigidez para que o filho seja uma pessoa forte. Eu sou uma pessoa muito fraca nesse sentido, porque eu sou muito emocionada, nossa. Diferente da minha irmã, que já é mais casca grossa e tudo. Então, acredito que seja essa questão da segurança. Falar assim, às vezes vai ficar tudo bem, a gente vai se ajudar, não vai ser só pra você, sabe? Bacana. Como é que é o nome do seu pai? É Alessandro. Alessandro. Aham. Depois você dá esse podcast pra ele ouvir, que eu vou dar um recado pra ele. Tá bom, então. Senhor Alessandro, o senhor pode até ir pro mato, mas não fala pra ela que o senhor vai. Vai E devagarzinho. a solução sua tá fácil. Você põe sua irmã pra trabalhar e divide os lucros com ela, pronto. Tá certo. Você colocou muito bem, parabéns. O medo, né? Você colocou uma palavra muito forte, muito importante. Medo nós temos que enfrentá-lo, medo nós temos que conhecê-lo. O medo, quanto mais a gente corre dele, maior ele fica. E quanto mais a gente corre para ele, para enfrentá-lo, para conhecê-lo, menor ele fica. Então, parabéns por você ter tido a coragem, né, de colocar aqui à mesa um sentimento tão difícil de lidar, que é o medo. Mas você é uma menina que tem um brilho nos olhos muito bonito, você exala um sentimento de pureza, de respeito muito grande, e esse medo ele vai sumindo devagarzinho, você vai ver. De acordo com o que você for pegando, conhecendo, você vai se sentindo cada vez mais segura, e não é só para você, para todos, né? Sim. Você imagina, o Alias passou por isso, eu passei por isso. Meu pai tinha uma propriedade em Goiás, né? E num belo domingo, assistindo o Globo Rural, ele me entra no banheiro e morre. E eu assumi a propriedade de domingo para segunda, né? E esse medo era nato. E sabe o que aconteceu? Nada. O meu medo era burro, era um medo... Porque o medo não existe. Não. O medo não existe. O medo é uma criação da nossa cabeça. Ele só existe aqui. Ele não existe, ele não é real, né? Então você vai ver que ele vai dissolvendo, ele vai embora. Mas enfrenta ele, sempre de frente para ele, sempre olhando para ele, põe ele sempre aqui do seu lado e converse com ele. Ele vai sumir, ele vai embora, você vai ver. O medo é um gatilho de proteção, né? Lá no inconsciente, nós somos programados para nos sentirmos seguros em todas as situações. Quando eu não sei o que vai acontecer, quando eu não vejo o próximo passo, eu sinto medo, porque eu não conheço. Né? E aí entra, na sucessão especificamente, a diferença entre delegar e delargar. Né? Porque quando seu pai fala, você vai formar e eu vou pro mato, o seu sentimento fala assim, nossa, ele vai delargar. Mas eu tenho certeza que não é isso. Nunca. Ele vai trazendo a experiência, cada ano que você está na graduação, você vai conhecendo mais, o medo vai reduzindo. É isso. E uma coisa que eu também queria reforçar, gente, é o seguinte, a gestão de qualquer coisa, gerir é fazer sentido. Né? Nós falamos disso, gerir é fazer sentido. E fazer sentido para quem? Para um amontoado de sentimentos que se chama ser humano. Né? E graças a Deus nós estamos vivendo uma era que a gente pode expressar o sentimento sem ter vergonha dele. Né? Porque a vergonha está ligada às crenças e valores. E nós não temos mais aquela crença limitante de que eu tenho que ser uma pessoa de aço, que eu não posso chorar, que chorar não é coisa de homem, que isso, que aquilo. Demonstrar fragilidade é outra coisa, demonstrar sentimento é muito nobre. Né? E quem é impactado pela nossa liderança tem os sentimentos também, a todo momento. Né? Então, pensando nisso, né, na formação de vocês, gerir é fazer sentido,
O Caio falou muito disso. Eu nunca vou convencer um funcionário a fazer um trabalho bom se ele não entender o que ele tem que fazer e o porquê. Vou dar um exemplo. Minha família trabalha, o principal negócio é café. Todos os funcionários do café passam, inclusive, por treinamento de prova de café, coisa que eu não sei. Né? E o primeiro treinamento, qual foi o feedback? Puxa vida, desculpa. Nós não sabíamos que podia piorar o café depois de colhido. E a gente estava piorando o produto. Isso aí. Ou seja, fez sentido. Ah, não, dei o treinamento, fez sentido, o cara não está fazendo o que precisa fazer, demissão. Né? Demissão. Mas dá oportunidade, porque também não demitir quem precisa ser demitido é o pior recado para uma empresa. E toda fazenda é uma empresa. Né? Então, assim, não tenham medo do sentimento. O sentimento transmite verdade. Né? E as pessoas hoje, elas cobram de nós a verdade. Quer destruir uma equipe, fale uma coisa e faça outra. Né? Claro. Invente uma desculpa verdadeira para manter um erro que deveria ser corrigido. E aí envolve sentimento 100% do tempo. Muito bem. Perfeito. Rebeca, obrigado. Obrigado por participar conosco. Vamos deixar o Sérgio Eu achei que isso foi muito bem discutido aqui. Acho que tomara que tenha sido útil também para todo mundo que participou aí. E é legal que você devolveu para a gente a pergunta que nós te fizemos, né? Nós falamos sobre o que era super importante e você está falando assim, olha, para a nossa juventude, a presença dos nossos pais nas tomadas de decisões ainda é algo importante. E nós falamos que para nós o que motivava era a juventude nos dar o direito da presença. Então, para vocês terem ideia do impacto que a presença tem para nós, da geração, e para vocês que estão chegando. Então, valorizem o tempo, valorizem a vida de vocês, a oportunidade, a troca de conhecimento, valorize a liderança, a gestão, a sua equipe. Faz muita diferença onde as pessoas, de fato, são valorizadas pelo que elas são e não só pelo que elas representam ser. Então, o nosso grupo Ser e o nosso Pode Ser agradece demais a todos vocês aqui pela oportunidade, a você por estar com a gente e a Castrolanda por nos permitir conhecer um pouco dessa cultura maravilhosa que vocês têm aqui. Da nossa parte, muito obrigado. Obrigada a vocês também por terem vindo, contado as suas experiências, incentivos. E esperamos vocês mais uma vez. Show de bola. Deus quiser. Teremos com o maior prazer. Obrigado. Mais um. Um beijo. Legal. Valias, quer agradecer o pessoal para terminar? Bom, pessoal, obrigado. Eu queria deixar mais uma mensagem que está batendo aqui. Nós temos que usar isso aqui para as pessoas pensarem bem de nós. O Caio falou isso aqui. Né? Então, nós somos péssimos em comunicação. Hoje eu moro numa cidade grande, moro ao lado de Campinas, né? Meus filhos têm 22 e 17. Quando eu pego os amigos meus filhos e levo para a fazenda, eles voltam com outra imagem. Eles falam assim, cara, vocês trabalham, né? Sabe? Por quê? Nós comunicamos muito errado. Até me arrepia quando eu vejo assim, nós é bruto mesmo. Né? E essa é a imagem que tem. Sabe? Então, toda vez que eu posto uma coisa que soa arrogante, a primeira pessoa que vê é o nosso funcionário. O Ricardo começou um levantamento, eu estou seguindo a doutrina dele, né? A gente está perguntando em eventos dentro de fazenda, quantos % dos funcionários têm Instagram? Vocês sabem quanto? Quase 90% tem Instagram. Dos cooperadores. O WhatsApp você nem vai falar, então. Não, o WhatsApp é 100. E é impressionante isso, né? Então, ele quer sentir orgulho daquele lugar ali. Ele não quer se sentir, sabe, alijado daquilo ali. E é muito legal. Nós fizemos um podcast com os nossos filhos, né? Cada um levou um filho. E essa semana saiu um corte. Não, só um minuto. E aí, o primeiro cara que comentou lá foi um cooperador lá da fazenda. Eles estão antenados. Sabe? Então, assim, vamos usar isso aqui pro bem, gente, pro benefício, para mostrar para a cidade que a gente não é o ogro que eles pensam, né? Pô, se é para usar pro bem, então vamos pedir para eles nos seguirem nas páginas lá, para que a gente possa divulgar o nosso trabalho, Boa. né, Ricardo? E vamos fazer um som aqui, né? Como é que é o nome? Pode ser agro. Pode, demudo, P-O-D. Pode ser agro.